Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 37. Esse texto aqui, o versículo 37, está logo após o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos e a mensagem logo em seguida de Pedro. Pedro tinha acabado de pregar, tinha acabado de falar da obra do Senhor Jesus, e então vem o versículo 37. Você já achou? Amém. Diz assim então: quando ouviram isso, depois do derramamento do Espírito, depois da pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, encorajava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite. Que a tua palavra que foi lida agora, que ela possa ser aplicada na nossa realidade e produza bênçãos, produza milagres, produza vida em nossos corações, Deus. Produza o teu plano, nos leve de volta para a tua vontade e assim possamos viver em novidade de vida tudo aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo e qualquer espírito contrário, toda e qualquer resistência, toda e qualquer ação maligna que caia por terra e saia deste lugar nesta hora. E a tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade e produza frutos e frutos de arrependimento, produza frutos e frutos de bênção nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e amém. Quando a gente olha para a palavra de Deus, existe uma mensagem que ela perpassa toda a palavra. Ela é vista tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E ela é uma palavra que não é dirigida só àquelas pessoas que estão lá fora, mas ela também foi dirigida ao próprio povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, na nação de Israel, quanto no Novo Testamento, a própria igreja do Senhor, que é a palavra arrependimento. Todos são chamados ao arrependimento. Seja as pessoas lá de fora são chamadas para o arrependimento, quanto nós também, que estamos na casa de Deus, Deus também nos chama ao arrependimento. Vale lembrar que a maioria dos profetas que Deus levantou para pregar, eles pregaram para quem? Para as outras nações? Não, eles pregaram para a própria nação de Israel. Deus levantou profetas para dizer: vinde, o famoso texto de Oséias capítulo 6, vinde, voltemos para o Senhor. Para quem Oséias estava pregando? Era para os ímpios? Não, era a nação de Israel que precisava voltar. Era a nação de Israel que precisava
se converter. Eu amo um texto que na minha Bíblia está sempre marcado, que é de Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Quando Jeremias, ali no final do seu livro, ele levanta um clamor a Deus: Senhor, converte-nos a Ti novamente, restaura nossos dias. Para quem ele estava fazendo essa oração, queridos? Era para a nação de Israel. Então nós vemos que a mensagem de arrependimento, ela perpassa toda a Bíblia, e ela é para nós também. Se nós olharmos as cartas que Deus levantou os apóstolos a escrever, as cartas foram enviadas a quem? Aos ímpios? Foram os ímpios que Deus enviou cartas? Não. Todas as cartas foram endereçadas a quem? A igreja. A igrejas naquelas localidades. E se a gente olhar, tinha algumas igrejas que tinham alguns comportamentos bem complicados. Mas Deus enviou cartas chamando aquelas pessoas ao arrependimento. Então será que hoje Deus também está falando comigo e com você? Será que hoje Deus está falando com uma igreja, a igreja do Catete, para que a gente possa se arrepender? É claro que está, queridos, porque essa mensagem alcança a todos nós. Não somos chamados a nos arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mentalidade, em primeiro lugar. Uma mudança de mentalidade com relação ao pecado. Eu preciso me arrepender, entendendo que o pecado entristece o coração de Deus. E eu preciso então abandonar esse pecado. E isso só através da obra perfeita e completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então hoje o convite de Deus para nós é: arrependam-se. Mudem a sua mentalidade com relação ao pecado. Mudem a sua mentalidade com relação à sua própria vida. Porque aquilo que Deus tem para nós é sempre o melhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, essa mensagem de arrependimento, ela está em toda a Escritura. E o Antigo Testamento, ele termina com uma mensagem. Qual é a mensagem final do Antigo Testamento? Deus levanta um profeta no meio de um deserto e começa a profetizar dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. João Batista foi levantado por Deus para pregar a mensagem de arrependimento para a nação de Israel. E o Novo Testamento como é que começa? Jesus no mesmo deserto, após ser batizado nas águas e ser cheio do Espírito Santo, qual é a primeira mensagem de Jesus? Arrependam-se, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém. E aqui nós vemos, então, a primeira mensagem da igreja. Qual foi a primeira mensagem da igreja? Você leu aí junto comigo. Deus levantando Pedro para dizer: arrependam-se, creiam no Evangelho, creiam na obra de Jesus para as suas vidas. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, nessa primeiro dia da semana de Páscoa, será que tem alguma coisa que eu preciso me examinar? Porque Deus quer que essa semana seja uma semana de milagres em nossas vidas. Diga amém aí no seu lugar, diga eu creio, diga eu recebo essa palavra, pastor. Mas para vivermos milagres, às vezes precisamos fazer alguns acertos. Aqui, no caso, o sermão de Pedro trouxe uma grande comoção para aqueles que ouviram. Trouxe uma grande, como diz o texto aí, eles ficaram comovidos. E perguntaram aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer, irmãos? Eles foram confrontados com os seus pecados. Eles foram confrontados com os seus erros. E o que faz agora? O mundo lá fora, eles confrontam a gente com os nossos pecados. Mas eles não têm uma palavra de esperança, de saída dos nossos pecados. Como é que eu resolvo isso? Só o Evangelho de Jesus, ele pode confrontar os nossos pecados,
mas Ele nos chama ao arrependimento, como que dizendo, você pode ter errado, você pode ter pecado, mas há uma saída em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus tem uma saída para os nossos pecados, e a saída é arrependimento, a saída é confiar na obra perfeita e completa de Jesus na cruz. Então talvez nessa noite você possa estar vivendo aprisionado por diversas coisas, mas eu vim aqui trazer uma boa notícia para você. Deus tem como te tirar desse pecado, Deus tem como quebrar cadeias, Deus tem como restaurar as nossas vidas e fazer com que a gente possa viver de novo na presença dEle, abençoado por Ele, restaurado por Ele. Amém, meu irmão? Então eu queria nessa noite que a gente pensasse sobre isso. Frutos que o arrependimento traz para a nossa própria vida. Os frutos que o arrependimento traz para a nossa igreja. Porque olhando para esse texto, nós vemos que os próprios apóstolos já tinham se arrependido, viviam em arrependimento. Aquelas pessoas que aqui ouviram a mensagem, a conclamação de arrependimento, também abraçaram aquela palavra. E o que produziu? Que bênçãos aconteceram? E a gente olha aí no texto, que ele fala logo no versículo 30 que nós lemos, que eles se arrependeram. E o texto diz, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O arrependimento, ele produz perdão de pecados. E o que isso é importante para nós? Ser perdoado, queridos, é a certeza e a convicção de que o meu relacionamento com Deus está restaurado. Então eu não estou devendo em nada para Deus, porque a minha dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Só para você ter uma pequena noção, não vou pedir para você levantar a mão, mas quem já ficou devendo aí, sei lá, a conta de luz, atrasou um boleto, não pagou o cartão de crédito? Hoje em dia, o que acontece? As firmas de telemarketing ficam te perseguindo aí, fica te ligando toda hora, bota teu nome no SPC, no Serasa. E quantas pessoas às vezes não dormem, ficam preocupadas porque não tem como pagar as suas dívidas contra um banco, contra uma instituição financeira. Imagina você saber que está em dívida com Deus. Como é que fica a nossa consciência? Eu gosto de um texto de Jó que diz que quem resistiu ao Senhor e teve paz. Brigar com Deus, meu irmão, não tem como ter paz. Então, quando eu tenho a certeza de que meus pecados estão perdoados, isso traz alívio à minha alma, isso traz alegria ao meu coração, e eu posso viver uma nova realidade na presença do Senhor. Então, se eu e você já nos reconciliamos com Deus, se eu e você já confessamos nossos pecados a Ele, há perdão de Deus para nós. E se nós recebemos esse perdão, eu não posso mais viver debaixo de culpa. Talvez essa seja uma noite da gente desembaraçar de toda a culpa que o inimigo, que o pecado que a gente cometeu, a nossa própria consciência tenta lançar sobre nós. Eu estou lavado no sangue de Jesus. Eu fui purificado pela obra perfeita e completa de Cristo na cruz do Calvário. Meus pecados foram perdoados e eu não preciso mais viver debaixo de culpa e de condenação. A obra de Jesus na cruz me fez estar em paz com Deus, e em paz comigo mesmo, e em paz com os meus irmãos. Fruto de arrependimento nas nossas vidas. Perdão de pecados. Fruto do arrependimento nas nossas vidas, paz com Deus. Fruto do arrependimento em nossas vidas, a paz nos nossos próprios corações. Então, nessa noite, Deus nos chama a nos arrepender. Por quê, queridos? Porque Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer trazer alegria de volta aos nossos corações. Enquanto estivermos aprisionados nos nossos pecados, não tem como ter alegria verdadeira.
Mas a partir do momento que a gente abandona os nossos pecados, Deus restaura a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. Diga amém aí no seu lugar, diga graças a Deus. Olhando para o texto, nós vemos uma segunda coisa que é fundamental e que em toda a história bíblica aconteceu. Todas as vezes que o povo de Deus se voltou para Ele com arrependimento, todas as vezes que o povo de Deus se voltou para Ele de todo o coração, foi um tempo de avivamento para a nação de Israel. Foi um tempo de avivamento para a igreja. A história não bíblica, né, mas a história da igreja ao longo do tempo mostra isso também. Todas as vezes que a igreja se voltou para Deus, todas as vezes que o povo de Deus, que a igreja se voltou e se arrependeu e buscou a Deus, foi um tempo de avivamento. Então Deus está nos chamando a um arrependimento, Ele está nos chamando também a um tempo da gente ser avivado novamente pela presença do Senhor. Amém. Então se Ele está nos chamando a arrependimento, é porque vem avivamento. Diga para o teu irmão aí, vem avivamento de Deus sobre a sua vida, vem avivamento de Deus sobre esta igreja. E aqui o apóstolo Pedro demonstra isso, porque ele diz: arrependam-se, para que vocês tenham perdão, remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles estavam vivendo em arrependimento, e por isso o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E eles estavam pregando para outros agora: se arrependam também, para que vocês também recebam o dom do Espírito Santo. Se arrependam também, para que vocês sejam renovados e avivados na presença do Senhor. Se arrependam também, porque o Espírito Santo não é só para nós, mas é para todos aqueles que receberem a Jesus. E se nós estivermos dispostos a receber a Jesus e nos arrepender na presença dele, tem avivamento para nós também. Tem avivamento para a igreja do Catete também. Se Deus encontrar aqui corações arrependidos, avivará e encherá essas pessoas da presença e do poder do Espírito Santo, para que nós façamos diferença neste tempo presente. Amém, meu irmão? Porque Deus não tem o seu Espírito só para aquela geração. Deus não tem o Espírito Santo só para algumas pessoas ou só para um tempo exclusivo da igreja. Não. O Espírito Santo é para mim hoje. O Espírito Santo é para mim agora. O Espírito Santo é para a igreja de hoje. O Espírito Santo quer avivar a igreja hoje. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Mas esse derramar do Espírito passa por corações arrependidos. Como disse o salmista Davi, um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Que nessa noite Deus possa encontrar corações arrependidos, voltados para Ele. Como diz lá, 2 Crônicas, um texto que a gente cita muito, capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nessa noite Deus está nos convidando a uma vida de arrependimento, para que possamos viver avivamento. Quem aqui ora, queridos, pedindo: aviva a tua igreja, Senhor? Quem aqui ora pedindo: aviva a minha própria vida, Senhor? Deus quer avivar os nossos corações. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Levanta a sua mão e diga amém. Diga eu creio. Diga eu estou aqui, Senhor, para ser cheio do Espírito Santo. Eu estou aqui para ter um coração transformado em um coração arrependido, porque eu quero ser avivado e quero ver o avivamento na tua igreja. Então, Pai, faz a tua obra em nossas vidas e aviva-nos nesta noite. Amém, meu irmão? Uma outra coisa, deixa eu avançar. No ambiente onde há arrependimento, o texto nos mostra isso. É um ambiente onde há milagres. O ambiente onde tem arrependimento
Se você prestou atenção aí junto comigo, o texto diz que, no versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aleluia. Num ambiente onde há arrependimento, num ambiente onde tem corações dobrados na presença do Senhor, num ambiente onde tem pessoas que estão se voltando para Deus, é um ambiente onde é propício que milagres aconteçam. Aleluia. Você quer viver milagres? Amém. Só 2 ou 3. Eu quero viver milagres. Eu quero ver a mão de Deus agindo em meu favor. Eu quero ver Deus fazendo maravilhas em nosso meio. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo abençoadas. Amém. Mas para viver isso, queridos, é necessário arrependimento. Então olha como a mensagem de arrependimento, ela é importante nas nossas vidas. Ela é importante no reino de Deus, ela é importante na casa de Deus, porque nos leva a viver os milagres que Deus tem para nós. Amém. Você quer viver milagres? Vou perguntar mais uma vez. Amém. Deus tem milagres para nós. Mas o caminho dos milagres é um caminho de arrependimento nas nossas vidas. Algo que também me chama a atenção nesse texto, e por isso eu vim até ele, é que o arrependimento, ao contrário de muitos possam pensar, que o arrependimento, por confrontar, sermos confrontados com os nossos pecados e sermos levados a nos arrepender, às vezes parece que arrependimento está só ligado à tristeza pelos nossos pecados cometidos. Mas ao olhar para o texto bíblico, a gente vê aí no versículo 46, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, os discípulos, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Aleluia. Arrependimento, queridos, não é só ser confrontado com a tristeza pelos nossos pecados, mas também a alegria pela esperança renovada, pela oportunidade recebida, pelo perdão dos pecados recebido, e eu agora passo a me alegrar na salvação que eu recebi na presença do Senhor. Então, uma marca de uma igreja viva, uma marca de uma igreja onde Deus está presente, é a alegria no meio dos seus membros. Tem alguém aqui que está alegre nessa noite? Talvez você tenha enfrentado alguns desafios nesses últimos dias, mas há uma alegria no meu coração, porque eu sei que o meu Redentor vive. Há uma alegria no meu coração, porque eu sei que para mim há esperança. Há uma alegria no meu coração, porque eu fui salvo dos meus pecados. Alegria, meu irmão, que o arrependimento produz. Eu preciso viver a alegria de Deus para a minha vida. A Bíblia fala em Romanos capítulo 14 que o reino de Deus, ele é justiça, paz e... Não fica com medo não, é isso mesmo, alegria do Espírito Santo. Então estar no reino de Deus é um reino de alegria. Aleluia. Primeira revista que nós estudamos, que a gente falou sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida de uma pessoa é amor, alegria. Então a presença do Espírito Santo em nossos corações produz alegria. Então um caminho de arrependimento é um caminho de alegria de Deus para nós. Amém, amém, meu irmão? Amém. E algo que esse texto também mostra para mim, e que eu também queria compartilhar com você, é o ambiente onde há arrependimento, é um ambiente onde há crescimento. Amém. Você leu aí junto comigo, versículo 41, que foram, a mensagem ser pregada, quase 3.000 aceitou aquela mensagem. A igreja cresceu. Versículo 47, no finalzinho dele diz: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O ambiente onde há arrependimento é um ambiente de crescimento. É um ambiente em que o reino de Deus vai avançando. É um ambiente onde a gente cresce, onde a gente aprende, onde a gente desenvolve, onde a gente avança. Só ouvi um amém.
Deus quer que a gente cresça. Deus quer que o reino dele cresça. Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Mas esse caminho de crescimento, de avanço, de desenvolvimento, passa também por um período, por uma passagem, um início de arrependimento. Você quer crescer? Você quer que seu ministério cresça? Você quer que a sua igreja cresça? Você quer que o evangelho cresça nessa nação? Precisamos passar por um caminho de arrependimento. E para eu concluir, deixei por último de propósito, também, aonde há arrependimento, aonde há corações se voltando para Deus, é um ambiente de comunhão, queridos. Eu deixei de propósito porque aprendi, como diz o pastor Roberto, com aqueles que me discipularam, que no caso foi ele mesmo, que a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. E eu estava um pouco antes do culto, cheguei um pouco antes do culto, participei ali da reunião dos nossos adolescentes, mas eu fico prestando atenção naquilo que está acontecendo, e algo me chamou a atenção, que foi falado ali, foi falado na abertura do culto, sobre perdão de pecados. No caso, perdão de uns para com os outros. Jesus nos perdoa, mas eu preciso também perdoar aqueles que nos feriram. E se a igreja estava ali reunida, será que não tinha ninguém errando com ninguém ali? Somos humanos, e eles ali também eram, eles não eram anjos, eles não eram perfeitos, eles eram humanos de carne e osso, assim como nós. Então será que alguém feriu alguém naquele momento ali? Claro que sim. Será que alguém falou alguma coisa para o outro que o outro não gostou? Claro que sim. Mas o ambiente onde nós estamos nos voltando para Deus é um ambiente onde há perdão de pecados, tanto nosso para com Deus, de Deus para conosco, desculpe, mas também um perdão de pecados de uns para com os outros. Amém? E no caso, a gente precisa ter um entendimento de que teve um pastor que ele tinha uma frase interessante, que ele dizia que guardar mágoas é como nós tomarmos um veneno e esperar que o outro morra. Quando a gente guarda mágoas e ressentimentos, quando a gente não perdoa, a gente na realidade está não perdoando no intuito de que aquela pessoa sofra. Mas quem é que está sofrendo? Nós. Somos nós que estamos sofrendo. Um outro pastor trouxe uma outra ilustração, que guardar mágoas é como você pegar uma pedra incandescente, aquela pedra que sai do vulcão, é você pegar uma pedra incandescente e sair correndo em direção ao outro que te feriu para apedrejá-lo. O que aquela pedra incandescente faz com a tua mão? Não queima não, quer dizer, ela destrói a sua mão. E a gente acha que vai fazer isso, vai tacar a pedra no outro, mas quando a gente vê, a nossa mão já queimou, o braço já queimou, a gente já se queimou, e não conseguiu tacar pedra em ninguém. Então, nessa noite, o lugar de arrependimento é um lugar, queridos, de comunhão entre as pessoas. É um lugar de comunhão entre os irmãos. É um lugar de comunhão entre aqueles que professam a mesma fé em Jesus Cristo. Acabou o amém. Agora ninguém falou amém. É difícil, queridos, mas é o caminho que Jesus nos ensinou. Jesus, estamos falando da semana da Páscoa, Jesus na cruz do Calvário, aquelas pessoas que estavam ali ao redor, todos crucificando ele, todos falando mal dele. E qual foi a palavra do Senhor ali na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Qual foi o exemplo do nosso Senhor? Ele perdoou aqueles que o ofendiam, ele perdoou aqueles que estavam acusando ele, ele perdoou até aqueles que estavam crucificando ele. Qual é o convite dele para nós? Ser imitadores dele. Amém. Eu e você, então, somos chamados para viver uma vida de perdão. Como diz aí o ditado humano, vingar-se é humano, mas perdoar é divino. Os ímpios falam isso.
Então, nessa noite, Deus nos convida a viver um ambiente, a viver uma vida de arrependimento, que nos leva a um ambiente de comunhão na presença dele. Porque é horrível, queridos, uma igreja que se reúne, uns brigando com os outros. É horrível você vir para uma igreja e ficar pensando, tomara que o diácono Marcelão não esteja lá. É horrível isso, querido, a gente ficar... hoje é o domingo que ele vem, então não vem, ainda mais eu que faço a escala. Hoje ele vem, eu vou escalar ele e vou me desescalar. Não, meu irmão. A igreja é um lugar onde nós vivemos em comunhão. A igreja é um lugar onde nós vivemos na presença de Deus. A igreja é um lugar onde o amor de Deus se manifesta nas nossas vidas e nos mantém unidos na presença dele. Então vamos abrir os nossos corações para perdoar e viver em comunhão uns com os outros. Amém? Amém. Deixa eu falar mais essa coisa. Hoje nós vivemos, até nas redes sociais, a política do cancelamento. Se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu simplesmente vou lá na minha rede social e cancelo aquela pessoa. E às vezes faço até propaganda contra ela com os outros. O quê? Não gosto do fulano? Não gosto da Célia? Eu vou lá e digo, Marcelão, vamos cancelar a Célia. Exclui ela do teu WhatsApp, Marcelão, porque ela fez isso, isso e isso comigo. Política do cancelamento. E no reino de Deus, às vezes a gente ouve uma frase que ela é verdadeira, quando a gente diz que a gente pode até perdoar, mas não vamos mais conviver com aquela pessoa. Isso é uma verdade? É. Mas muitas vezes, queridos, nós somos convidados a perdoar. Diga amém. E dar oportunidade àquela pessoa que nos feriu de conviver conosco novamente. Obrigado pelo seu glória a Deus, Marcelo. Foi só você. Nós temos vivido um tempo, queridos. As pessoas erram conosco, a gente cancela de primeira. Até perdoa, mas não dá uma nova oportunidade. Deus até permite isso? Permite. Mas o convite de Deus para nós muitas vezes é perdoar e dar uma nova chance para aquele que nos feriu. Perdoar e receber o ofensor novamente. Imagina o pai do filho pródigo quando ele saiu de casa da forma como saiu. Ele poderia dizer, está perdoado, mas linha na pipa, a vida que segue. Mas quando aquele filho voltou, ele não só perdoou o filho, mas o recebeu de volta como filho e lhe deu uma nova oportunidade. Que nós cristãos não sejamos conhecidos como pessoas da política do cancelamento. Errou comigo, eu chuto, eu mando embora, eu até perdoo, mas não quero mais ver pintado nem de ouro, não. A mensagem do evangelho para nós é, vamos perdoar sim, mas às vezes é necessário investir nas pessoas que nos feriram para que elas possam ser abençoadas e possam viver o melhor que Deus tem para a vida delas. Isso é evangelho, meu irmão. Isso é o evangelho de Jesus para as nossas vidas. Porque se ele não tivesse feito isso por nós, ninguém estaria aqui. Ele nos perdoou e nos deu uma nova oportunidade. E às vezes espera que nós façamos o mesmo de uns para com os outros. Então diga para o teu irmão, perdoa, meu irmão. Perdoa, minha irmã. Para eu terminar, versículo 41. Olha só o que diz o versículo 41. Pedro convidou pessoas ao arrependimento. Pregou para elas. Mas olha o que diz o versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Isso quer dizer, então, que tiveram pessoas que não aceitaram. Os que aceitaram foram batizados e agregados à igreja. Os que endureceram o coração, a voz do Senhor, tomaram o seu próprio caminho. E sabe Deus onde foram parar. Nessa noite, diante da palavra,
Deus espera que a gente aceite a palavra. Aqui quem está pregando não é Pedro, alguém é um pouquinho pior, mas Deus está usando um pregador para falar aos nossos corações. Que possamos aceitar a palavra de Deus para nós, emendar os nossos caminhos, nos arrepender, para que a gente possa viver tudo de melhor que Deus tem para nós, de forma individual e de forma coletiva, para a glória do nome do Senhor. Você que crê assim, diga amém e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nessa noite, nós estamos aqui reunidos, Deus. Viemos à tua casa, porque queríamos falar contigo, apresentar nossas orações, nossas petições. Viemos à tua casa também, porque queríamos que o Senhor falasse conosco, através dos louvores, através da palavra, seja lá como o Senhor quiser falar conosco, através do teu Espírito. E através da tua palavra o Senhor falou conosco, o Senhor tem falado conosco sobre arrependimento, sobre consertos, sobre voltarmos o nosso coração para Deus. E se há esse convite do Senhor para nós, é porque o Senhor quer abençoar a vida do meu irmão, é porque o Senhor quer abençoar a vida da minha irmã, é porque o Senhor quer abençoar a nós como igreja. Então, Pai, como diz lá no livro de Zacarias, derrama teu espírito de graça e de súplicas em nós. Derrama teu espírito de graça e de súplicas sobre esta igreja e nos leva para esse caminho de arrependimento, nos leva a esse caminho de quebrantamento na tua presença, nos leva de volta para ti mesmo, Pai, porque nós queremos vivenciar todos esses frutos de arrependimento nas nossas próprias vidas e nesta igreja. Queremos ver, Pai, milagres acontecendo, queremos ver perdão de pecados, queremos ver, Pai, o dom do teu Espírito e avivamento neste lugar. Diga amém aí, vamos orar juntos. Queremos ver, Pai, a manifestação do teu poder. Queremos ver, Pai, nós vivemos aqui em comunhão, unidos como irmãos, ó Pai. Queremos ver a tua alegria em nosso meio e te pedimos, Pai, faz as tuas maravilhas e nos leva a um crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento da manifestação do teu poder e da tua glória entre nós. Dá-nos um crescimento, Pai, vindo da parte do Senhor para as nossas vidas. Tudo aquilo que é ação do inimigo contra essas situações que eu falei aqui, que caia por terra agora em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Que possamos viver um tempo de milagres e de manifestação do teu poder. Que possamos ter corações arrependidos, quebrantados, corações, como diz o texto, que aceitam a tua palavra e não endurecem, não resistem, mas que se prostram diante do Senhor e aceitam aquilo que o Senhor tem para nós, reconhecendo que o que o Senhor tem para nós é sempre o melhor. Abençoa minha vida, Pai. Abençoa a vida do meu irmão. Abençoa as nossas vidas nessa semana. Como eu falei no ofertório, que seja uma semana de milagres na nossa vida. Que essa semana de Páscoa, assim como o Senhor Jesus fez muitos milagres nessa última semana, que milagres também aconteçam nas nossas vidas nessa semana de Páscoa e possamos estar aqui no próximo domingo já celebrando e testemunhando das maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas ainda essa semana, para a honra e glória do teu nome. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e que você diga aí no seu lugar amém. Graças a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão à sua irmã. Vamos fazer já a oração final. Pai querido, nessa noite, eu quero orar por quem está à minha direita. Como nós falamos aqui, o lugar de arrependimento era um lugar de oração. E eu quero orar por quem está à minha direita. Abençoa, meu Deus, a vida do meu irmão. De repente ele chegou aqui enfermo, que hoje ele já saia curado, ou que nessa semana um milagre aconteça e ele seja completamente curado, no seu corpo físico, na sua alma.
Se há alguma ação maligna na saúde do meu irmão, que ela seja repreendida agora, na autoridade do nome de Jesus, e a saúde dele seja completamente restaurada. Nos lembramos nesta hora, Pai, do pastor Roberto, do pastor Pablo, dos enfermos, Pai, que estão na tua casa, pessoas, irmãos nossos que precisam do teu socorro também. Fazemos desse momento um momento de intercessão, de cura, de milagre, de saúde, em favor do teu povo. Colocamos quem está à nossa esquerda nas tuas mãos, Pai. Abençoa a casa dele, abençoa a família dele, que nesses dias, ó Pai querido, de antecedentes, que antecedem a Páscoa, que milagres aconteçam na casa do meu irmão, que haja cura nos relacionamentos, que haja cura nos casamentos, cura no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares, que o Senhor venha entrar na casa do teu povo, Pai, e abençoar os teus filhos, e que no próximo domingo estejamos aqui como igreja, reunidos. Cura os nossos relacionamentos como igreja também, e que possamos estar no próximo domingo aqui reunidos, adorando, bendizendo ao Senhor, com uma semana de milagres para a glória do teu nome. Ao sairmos da tua casa, Pai, nos leva debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, que o Senhor continue cuidando de nós e fazendo as maravilhas que só o Senhor pode fazer. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.